E aí, pessoal, estamos aqui com a nossa aula hoje e a gente vai falar sobre um assunto que é bem interessante, né? Como sabemos que a Terra gira em torno do Sol? Pode parecer bobagem, né? E, na verdade, se nós perguntarmos para qualquer pessoa na nossa época aqui, como ela imagina que seja o nosso sistema solar, a vizinhança aqui, ela vai descrever dessa forma, né? Corretamente, aproximadamente, que é o que chamamos de sistema heliocêntrico, que tem como seu centro o Sol aqui no meio, ok? Com os planetas orbitando. Ótimo, é normal que a gente espere que alguém responda. Acontece que, talvez todo mundo saiba, que milhares de anos atrás, durante muito tempo, o modelo concebido do universo, e consequentemente que o universo era só isso que eles imaginavam, né? Era assim, com a Terra aqui no meio e os planetas, inclusive o Sol, que era supostamente, né? Corria, né? Fazia um movimento de translação ao redor da Terra. A questão é que hoje em dia realmente alguém questionar a validade do sistema heliocêntrico do Sol, como tendo a Terra orbitando ao redor dele, é realmente um pouco ridículo, né? Porque é da quantidade de informação que a gente tem. O que é errado, que a gente vai tentar falar hoje, é justamente do fato de que não é burrice, não foi burrice das pessoas da antiguidade imaginarem que a Terra estava no centro e que o Sol estava orbitando ao redor dela. Pode parecer hoje porque da informação que a gente tem, esse conhecimento científico acumulado de milhares de anos, mas na verdade não era uma coisa tão simples de a gente perceber, tanto que levou muito tempo para a gente conseguir chegar no sistema atual, que é o sistema que a gente concebe com o Sol no centro. Então a gente vai entender aqui por que na verdade as pessoas de antigamente, da antiguidade, não eram, por assim dizer, burras, não eram incompetentes, mas sim eles usaram o que eles tinham, né, a informação e os recursos que tinham. Então vamos entender mais ou menos como foi a origem desses dois sistemas, tá bom? Então, né, antes de tudo a gente tem que lembrar que, na verdade, na física, algo muito importante, como a gente viu na nossa primeira aula, é o referencial. E o que é que diz o referencial? O referencial é a gente estar estudando esse movimento em relação ao quê? Como se a gente estiver no carro a alta velocidade, fica parecendo que as coisas, os prédios, as pessoas estão se movendo enquanto a gente está no carro parado. A gente sabe que não é assim, mas a impressão que dá com nossos sentidos é essa. Então, o referencial é de suma importância para a física. E também foi de suma importância quando as pessoas na antiguidade começaram a observar o céu, né? E perceberam que, no senso comum, os sentidos deles diziam o quê? Que a Terra ela estava estacionária, né, por assim dizer, e que tinha um astro lá bonitão circundando ao redor dela, como essa simulação que a gente vai ver aqui vai dizer. Vejam só. Observe aqui, a gente tem aqui essa simulação mostrando aqui a Terra e o Sol vai aparecer fazendo um movimento. Nessa simulação aqui a gente está focado na Terra, ou seja, para a gente a Terra aqui está parada como referencial, né? É esse que seria o termo melhor. Então nesse caso aqui a Terra é o nosso referencial, como sempre foi para todos os humanos que estavam aqui na Terra, e eles viam isso, né? Eles viam o Sol andando, por assim dizer, pelo céu, né? Caminhando, fazendo uma trajetória, e que eles estudaram bastante e perceberam que do ponto de vista da Terra, a trajetória era meio circular, né? Assim como a Lua, e chegaram à conclusão que na época parecia super coerente, de que a Terra estava ali no centro e que as coisas estavam circundando ao redor dela. Ok? Agora, por que é que isso mudou? Como é que a gente hoje sabe que, na verdade, apesar de nossos olhos dizerem que o Sol está circundando ao redor da Terra, por que sabemos que não é verdade? Vamos ver. Muito bem, então, para resolver a questão do referencial, na física, como a gente viu que não dá para a gente estudar perfeitamente só levando em conta um referencial, né, tipo de A para B e B para A, porque um pode estar em repouso em movimento em relação ao outro, etc. A gente tem que escolher um terceiro referencial para poder dar ser o fio da balança, né? A gente vai fazer a mesma coisa aqui agora, porque em vez de estudar apenas o Sol, levar em consideração só a Terra, porque como a gente viu, pode sim levar a uma conclusão errada, a gente vai levar em consideração agora os outros planetas. Por isso aqui nós temos o Sol e esse círculo aqui do meio a gente vai levar em consideração como a órbita da Terra. Levar em consideração a órbita da Terra e aqui a órbita de Marte.
Como a órbita da Terra é mais rápida do que a órbita de Marte, vamos pensar aqui, ó, pontos 1, 2, 3, 4 pontos da órbita da Terra. E os 4 pontos aqui, então, da órbita de Marte, ok? Vou colocar um M aqui, 2, 3 e 4. Então, vejam só como é que a Terra veria Marte em cada situação. Então, aqui, ó, vamos imaginar aqui que a roda dos ventos, né? Aqui norte, leste, sul e oeste, ok? Então, vamos lá. Nessa primeira situação aqui, é como se a Terra estivesse vendo Marte aqui no norte, beleza? Nessa segunda situação aqui, Marte já foi mais para o leste, ou seja, saiu do norte e foi para o leste. Na terceira situação aqui, deixa eu fazer aqui uma linha melhor, parece que ela está meio no noroeste, né? Então parece que ela voltou para cá. Veja só, na quarta situação aqui agora, Marte está mais agora no noroeste aqui. Eu falei noroeste, né? É nordeste. Resumidamente, do ponto de vista da Terra, Marte estaria fazendo isso, ó. Tá aqui no norte, tá aqui no norte, depois vai para o leste, depois volta para o norte, vai para o noroeste. Esse tipo de movimento aqui errante não condiz com a ideia de que a Terra está no centro com os planetinhas fazendo órbita ao redor dele, porque órbitas são elípticas, né, quase circulares. Isso aí deu o que precisava para que os cientistas, os pensadores da época, pudessem perceber que, na verdade, não era tão simples assim. Não era que o Sol estivesse e os outros planetas ao redor da Terra, mas sim parecia agora, mais claramente, que a Terra sim estava ao redor do Sol, junto com os planetas. Então é por isso que com esse vídeo que a gente vai ver agora, deixa-me só apagar aqui tudo, depois eu corto. Esse vídeo que a gente vai ver agora, que vai nos mostrar exatamente qual era a visão que tinha daquele planeta. Observe aqui agora que desta vez nós temos a Terra e os planetinhas, que são essas bolinhas brancas, né? Observe como apesar da trajetória do Sol continuar aparentemente sendo um círculo aqui ao redor da Terra, os planetinhas fazem órbitas totalmente errantes. Deixa eu aparecer de novo aqui que a gente vai perceber. Se eles aparecerem, olha só, pronto, olha, isso aqui foi e voltou, depois voltou, olha só que movimento retrógrado a gente viu aqui. Isso não condizia com a ideia de que o Sol estava junto com o planeta ao redor da Terra. E isso levou as pessoas a gerarem uma outra compreensão mais precisa, mais apurada e correta, de que na verdade a Terra e os planetinhas que aparentemente estavam errantes, na verdade estavam fazendo órbitas totalmente lógicas ao redor do Sol. Então, resumidamente, como é que a gente sabe hoje de que a Terra que gira ao redor do Sol? Simplesmente porque nós temos observações relativas do movimento da Terra e dos planetas. E é claro, né, com o passar do tempo, muitos cálculos foram feitos para confirmar essas hipóteses. Então, de forma bem simples, é isso, né? Graças aos planetas, os movimentos dos planetas, a gente sabe hoje que, na verdade, a Terra, junto com eles, giram ao redor do Sol e não é o contrário, né? Não é a Terra que é o centro do universo. Então, gente, espero que tenha ajudado, caso você esteja estudando isso aí, espero que tenha gostado do vídeo. Só uma dica, então, né? Quem gostou dessas simulações aí feitas aí no vídeo, eu usei um aplicativo que é disponível na Play Store, que o nome é Solar System Scope. Então, vocês podem baixar e se divertir, tá? Espero que tenha gostado, até a próxima aula.